Posso considerar como superado o papo anterior? Sim. Nos entendemos? Então vamos falar um pouco sobre a pena de prisão, que eu acho que é um dos locais onde a defensoria tem importância, né? Mas lembra do que eu estava falando antes, né? Que o que termina sendo todo mundo contra o réu, né? Toda a sociedade, assim. Nós vimos antes, o MP, magistratura, polícia, imprensa. E se ele só tem um cara para defender ele, né? Que é o defensor do um contra todos. E esse cara que defende o um contra todos, ele começa a sofrer preconceito da própria sociedade civil, né? Tem umas pessoas assim, com um grau intelectual muito agudo, né? Defensor de bandido. Os caras inteligentíssimos, né? Criativos. Bandido bom, bandido morto. Pessoas assim, brilhantes. Tá com pena, leva pra tua casa. Sim, os caras. Eu gostaria assim, de medir o QI deles, né? Deve ser um QI de Forrest Gump. Eu lembro quando era o QI do Forrest Gump, parece que era 70 e poucos. Então ele começa a sofrer preconceito da sociedade civil e começa a sofrer preconceito entre os próprios advogados. E se escandalize, começa a sofrer preconceito em algumas defensorias públicas. Alguns defensores públicos. Que dizem assim, por que botar tanto defensor lá na execução penal, defender esses bandidos? Vamos botar os defensores em outro lugar. E que a defensoria também, como ambiente humano, não está livre dos idiotas, né? Os idiotas também passam em concurso. E como passa, né? Eles mais. Assim, assim, com toda a honestidade possível, eu me sinto mal em pleno século XXI ainda ter que falar sobre prisão. Nós estamos no século XXI. Sei se os caras se deram conta ainda. E o Nietzsche, em uma certa altura, ele diz assim, pensamento básico. Nós precisamos tomar o futuro como padrão determinante de todas as nossas avaliações e não procurar atrás de nós as leis da nossa ação. Temos que olhar para frente. Um permanente dever. Que é essa eterna insatisfação. Ele acha assim, o Nietzsche, que o homem superior tem que ser criativo, tem que criar, tem que ser tentadores. A pergunta que ele responde assim, felicidade, ele dizendo, né? Nós, homens superiores, não queremos ser felizes. Isso é para o rebanho. Nós queremos ser criativos e tentadores. Para ele a felicidade está muito próximo da ignorância. Do ignorar. Nós estávamos eu e o companheiro ali lá embaixo, o Emerson, e ele estava me contando o que se passa de noite ali na Praça da Sé. Só o ignorante para ser feliz, né? Ou o cara que naturalize a dor, o sofrimento, que considere isso natural, que algumas pessoas nasceram para ser lixo mesmo. Tu naturaliza a dor, porque é algo natural. E se tu considera natural, tu não te rebela, tu não resiste.
tu não cria novas possibilidades ou não tenta criar novas possibilidades. Ficamos com aquele cara que Nietzsche fala, né, que é o rebanho, que é obediente. E o rebanho precisa de pastores. Tanto que é a expressão que os pastores usam, que tem o seu rebanho. E tem até a passagem lá do Cristo, lá da velha escritura: o Senhor é meu pastor. Se eu tenho um pastor, eu sou rebanho. Eu sou obediente. E pastor, para mim, que é o cara que precisa de comandado, né? Para mim, pastor nada mais é do que o cara que pasta. Por mais dolorido que isso possa ser. O pastor precisa que as ovelhas obedeçam. O cerejo que fala que tu consegue domesticar os cavalos e não as zebras. As zebras são muito mais inteligentes. O poder precisa de rebanho, de obedientes. É perigoso quem não obedece. Melhor filho é o que obedece. Melhor aluno é o que obedece. O melhor fiel da igreja que obedece. Melhor empregado. Melhor mulher que tem o seu lugar, né? Que sabe o seu lugar, que é obedecer. O poder precisa de obedientes. E a gente quer resistir. Eu não quero brincar de obedecer. Eu não quero obedecer. Pronto. E nós somos assim marcados, meus amigos, pelo senso comum, né? Que é colocar os indesejados no cárcere. E aquilo lá, aqueles caras lá que nós estávamos vendo lá, o lugar que nós temos reservado para eles, ou é nesses abrigos aí, ou no cárcere. Aqueles que se rebelam, que estão ali na fila do abrigo, vão para o cárcere, porque eles dizem não. O Nietzsche diz que todo delinquente é um homem superior em condições adversas. Ele diz não. Ele diria que o Fernandinho Beiramar seria um homem superior em condições adversas. Noutras condições, possivelmente o Fernandinho Beiramar fosse o presidente da Câmara e o Cunha estaria no morro. Só que o Cunha não seria um Fernandinho Beiramar, porque o Fernandinho Beiramar é mais macho do que o Cunha. São condições adversas daqueles caras que nós estamos ali. É que lá em Porto Alegre também deve ter, mas é que eu sou um cara de casa, caseiro. Não saio de noite. Tanto que lá na porta da minha casa tem uma placa escrito: é proibida a entrada de humanos. E, claro que eu não entendeu o que eu quero dizer com humanos, né? Nesse projeto de humanidade que eu acho que não deu certo, né? E nós somos marcados por esse senso comum. Tem as pessoas que não suportam os caras, nós estamos nos lixando para eles, nós naturalizamos o lugar para eles que é no cárcere. E o pior é que tem alguns que internalizam e encontram o seu lugar como sendo do cárcere mesmo, que é o local que eles se encontram no mundo. E nesse senso comum de colocar os indesejados no cárcere,
essa tesão pela destruição das pessoas, explode de um discurso infantil, imbecil, que é um discurso que a causa da violência é a desigualdade. O discurso imbecil, não o discurso inteligente. A causa da violência é a... O que o ratinho diz? Impunidade. Pra ti, ainda bem que pra ti é difícil ser idiota. E faz força pra ser idiota, né? É isso que todos dizem, não? A mãe de vocês diz isso? O pai de vocês diz isso? O motorista de táxi ainda pega e diz isso. Não é do Uber. Onde é que está ela? Está ali a nossa motorista do Uber. Isso é uma repetição fantástica, que é a penalização. Esses dias aconteceu aqui em São Paulo aquela coisa, um guri de merda que matou um outro, aquelas mortes terríveis, sabe? Que acontece na vida. A dor faz parte da vida. A mãe da gente morre, a gente sofre. A gente não tem o terço do dia para nós mesmos, né? Estou falando naquele momento, a vida é sofrida. Estamos de acordo? A vida passa a ser insuportável se botar um lenitivo aí que seguiu o pastor, né? E esse rapaz perguntaram para o filósofo Alckmin, o que nós vamos fazer com isso? E o filósofo Alckmin, do alto da sua sabedoria, diz simples: temos que aumentar as penas e reduzir a maioridade penal. De uma criatividade fantástica. Nunca ninguém disse isso, né? Não. E tu fica repetindo isso. Repetindo. E tu termina acreditando na mentira como hipótese superadora. Tu acredita. Que é uma questão de crença. Porque o acreditar só quer dizer acreditar. Eu acredito que Cristo nasceu de Maria Virgem. Isso quer dizer que eu acredito. Nada além disso. E a gente tem morrido muitas crenças que tu não pode nem pensar. O crente não pode pensar. Ele tem que crer. Porque se ele pensar, ele diz, pô, mas o Cristo nasceu de Maria Virgem. Que coisa, né? Mas é o seguinte, o José saiu e veio o Espírito Santo na Maria. E o José passou para a história como o corno do Espírito Santo. Não? Com o perdão das pessoas que acreditam. É que o saber não está fundado na crença, o saber está fundado na dúvida. A região ôntica do acreditar é outra. Ela é na igreja. Não estou querendo dizer que você vai acreditar ou não. Entende? Não estou querendo dizer que está certo ou estou errado. Eu estou querendo dizer que esse aqui não é o local da igreja. Não é o local da crença, é o local da dúvida. Porque se nós crermos, nós vamos ficar iguais a eles. Não tem sentido nós estar aqui agora. Nessa quarta-feira, você leu que dia é hoje? Quase meia-noite no centro de São Paulo. E vocês me olhando e olhando para vocês aqui, babaca, né? Não tem sentido nenhum. Mas o que acontece, meus amigos? É o fenômeno da simplificação de um fenômeno complexo. Eu tenho um problema. Real ou imaginário, que é o da violência. Feito? Não interessa se ele é real ou não é real. Mas nós acreditamos que ele existe e passa a ser real. Feito? Até o Russell vai dizer que o medo e a violência
não é a coisa e o seu espelho, que o medo é muito maior que a violência. E eu tenho esse fenômeno da violência e eu tenho que dar respostas. Só que eu não sei as respostas. Não sei. Nós não sabemos o que fazer com o homem violento. Ponto. Nós não sabemos o que fazer. Mesmo porque acho que todo homem, ele é em si violento. Voltamos para o sonho? Lembra no começo da aula? Na lei? A não ser que tu diga que aquele cara do sono não é você mesmo. Porque tu é. Talvez a gente possa pensar no homem não violento quando se pudesse alcançar, quem sabe, no além do homem, que era a visão do Nietzsche. E o cara, amiguinhos, e o cara que descobrir o problema da superação da violência, a resposta, o cara vai ganhar o prêmio Nobel. Porque ninguém descobriu. Ninguém sabe o que fazer. Mas o idiota sabe. Porque o idiota não consegue viver com a dúvida. O idiota crê. O idiota precisa de verdades. O Nietzsche diz assim que nós temos que ter a humanidade de percebermos algumas ignorâncias que nós não sabemos o que fazer. Que é o viver com a dúvida. Eu preciso de respostas. E eu não sei as respostas. E eu tenho um fenômeno, eu aproprio verdades do senso comum, que é simplificador. Porque o problema da violência são fatores fantásticos. Lembra no momento, na aula anterior, que nós falamos que cada caso é um caso? Cada fenômeno da violência é um fenômeno isolado. Isolado que eu estou falando em si, da percepção. Ele é daquela pessoa, naquele momento da história. Cada caso é único e irrepetível. Ou seja, não existe violência. Existem violências. É um terror. Mas o cara tem uma resposta, que é uma resposta simplificadora. E o problema da mentira, meus amigos, vamos lá. Tu pergunta pro cara, o problema da violência e impunidade. Daí tu pergunta, escuta, cara, me dá um trabalho de campo aí do mundo, qualquer universidade, que demonstra que a punibilidade diminui a violência. Não tem nenhum estudo. Quanto mais tu pune, diminui a violência. Não tem estudo nenhum. É crença. O cara não sabe nem o que é a criminalidade. Mas ele tem a resposta. E ele jura pela resposta. Que é uma simplificação do fenômeno complexo. O Amos Oz diz que o problema da simplificação é a causa de todo o ódio. Porque eu simplifico as coisas. Por exemplo, assim, negro não presta. Eu simplifico. Tu percebeu? E olha o ódio que gera. Judeu tem que... É sacana. Olha essa simplificação que faz eu levar a fazer com os judeus. A mulher é burra. Tu olha a simplificação que faz. Tu percebe? E tu diz que toda simplificação é a causa do ódio. O Nietzsche diz a santa simplificação. E diz que a simplificação é a fogueira onde tu mata as pessoas que tu quer destruir. E que as bruxas da Idade Média. Tu simplifica. E quando eu simplifico, eu não entendo a complexidade. As coisas não são simples. As coisas são complexas. E o problema da mentira, se eu acredito nisso, vamos lá. Pega assim, que eu acredite que o problema da violência é impunidade. Feito? Que o problema da corrupção é impunidade. Feito? Eu acredito nisso. Se eu acredito que o problema da violência é impunidade, o que eu vou querer? Punir cada vez mais.
Aumentar os tipos penais. Reduzir as garantias do processo, presunção de inocência. Reduzir as garantias do presidiário. Vou criar novos tipos penais. Eu vou querer botar cada vez mais gente na cadeia porque eu acredito na mentira. E quando eu acredito na mentira, eu vou viver da mentira. Morou? Se eu acredito que o problema é esse, é óbvio que eu vou querer. O réu passa a ser meu inimigo. Tu percebe? Porque é um problema do ter que punir. E não adianta demonstrar para o cara por A mais B que nós nunca punimos tanto, que estamos punindo, que é para o capitão. Não adianta, porque volta uma questão de fé. Cristo nasceu de Maria Virgem. Daí tu não conversa com o cara. Daí o cara vem conversar, tu não tem o que dizer para o cara. Tu diz, vá merda, pô, não enche o saco, tu vira as coisas e vai embora, tu não tem. É a impossibilidade do diálogo que bate e volta. As categorias mentais do cara esclerosou. Ele não ouve. Morou? Não adianta ser o melhor trabalho. Melhor petição, as melhores alegações finais, a melhor prova, a melhor tudo, tu pergunta para esse cara, não adianta, porque as categorias mentais do cara já estão escrosadas. Não adianta tu falar, ele não ouve. Ou na pior das hipóteses, que talvez é mais terrível ainda, talvez ele não suporte ouvir. Porque se ele ouvir, ele pode descobrir que ele ralou com milhares de pessoas que ele mandou para o presídio. É a forma dele sobreviver. Eu vou viver na mentira. Porque a verdade, vai dizer o Nietzsche de novo, ela é cruel. A verdade é doída. A verdade fede. A vida é sofrida. Por isso que ele diz que nós criamos a arte para poder suportar a vida. Tira de nós o carnaval. Tira de nós o rock. O jogo do Corinthians. Tira isso. Tira. Nós não suportamos a vida. Porque a vida é doida. Uma das formas de eu suportar a vida, mesmo tendo esses bens materiais, tendo as horas lá, é encher os cornos de trago, encher os cornos de droga para suportar a dor. O cara não usa droga feito doido, estou falando desse drogadito mesmo, na busca da felicidade. Ele quer aplacar a dor que tem dentro dele. É um desgraçado. Eu vivo na mentira. E daí nós temos essa coisa que fica esclerosado. Pô, não adianta provar. Pode tentar provar para o cara que não funciona, mas não dá. Talvez seja um último exemplo que eu vou dar para vocês nisso. Que exemplo é do Salo. Eu leio tanto o Salo, escuto tanto o Salo, que quando eu falo eu já não sei mais o que eu estou falando, se sou eu ou o Salo. E também com o Nietzsche, né? A diferença é que o pensamento jurídico do Salo eu acompanho desde sempre, né? Como aí, que é a influência dos filhos, né? O meu interesse por Nietzsche passou a partir do Diego, o filho do meio. E a luta feminista minha passa nas outras pela influência da minha filha Gabriela. Dessa influência aí dos caras. Mas vamos lá. Voltando, por exemplo, tu imagina assim, que nós estivéssemos dando aula agora, nós estivéssemos no concurso de preparação, um concurso para defensoria pública num país do Islã. Tá? Faz de conta que nós estamos lá. Estamos preparando para a defensoria pública. É o mais radical lá do Islã, sei lá, tá? Eu estou dando aula lá. Claro que não ia ter essa quantidade de mulheres que tem aqui, né? Só faltava, né? Naturaliza. Só como naturaliza o troço, simplifica e tu destrói as pessoas. Tu percebe? Quando eu estou dizendo naturalizar o sofrimento é isso. Isso é algo natural.
E eu estou dando aula e eu proponho, Hamilton Carvalho, professor, proponho a descriminalização do adultério feminino. Feito. Nós estamos em 1921. Imagina isso? Vamos acertar uma coisa. Nós aqui, por mais imbecis que nós sejamos, nós não conseguimos entender se crime o adultério feminino. Não conseguimos entender. Mesmo os caras que possam defender isso, o Bolsonaro da vida, ainda assim eles não vão ter coragem de defender isso publicamente. Estão de acordo? Ninguém. E eu estou lá no Islã hoje, propondo isso. Os caras vão querer me matar. Esse cara é um anarquista. Um crimezinho razoável que a pena de morte mediante apedrejamento. E o cara vai dizer, esse cara é louco, é um metaleiro jurídico. Onde é que se viu o cara defender isso? O cara vai destruir a segurança das famílias. Agora as mulheres vão poder trepar. Sabe lá que crime? Porque na verdade hoje nós temos 100 milhões de mulheres. 100 milhões de mulheres com clitóris cortado. É que eu quero destruir o prazer, que é a forma que eu tenho de dominar. A pessoa não exerce a sua sensualidade, eu destruo a pessoa. E eu estou querendo propor isso. Tu percebe? É o mesmo discurso do mal-estar que eu faço lá hoje, que nós estamos sentindo aqui, de uma sociedade razoavelmente inteligente, preparada, sentiria se eu estivesse defendendo a pena de prisão. Mesmo escândalo. Porque esse é o nosso escândalo. Como essa loucura lá não se sustenta para nós pensando, nós não suportamos a pena de prisão. Porque é a mesma lógica. É destruir as pessoas diferentes. Lá eles naturalizaram isso. Nós aqui naturalizamos a pena de prisão. Com algo simplificador. E o Deleuze diz assim, está claro aí? Muito claro. O Deleuze diz assim, mas o terrível é que não adianta, não se luta contra os clichês se a gente não luta também contra a máquina que produz os clichês. Nós temos esses clichês. Sim, é impunidade. Outra é aquela coisa lá no direito penal, os caras, quem cala consente. Os caras, tem os promotores assim, que eu vejo assim, nas promoções fantásticas, diz assim, o réu calou lá na polícia quando poderia falar. E quem cala consente. Quando o cara cala, só quer dizer que o cara calou. Agora, para os caras calar, o cara admite que eu... Aliás, a forma mais cruel, mais agressiva que eu tenho às vezes de negar uma coisa é silenciar e ficar quieto. Vocês mulheres sabem mais do que eu. Não é verdade? Viu uma cantada dessa? Olha, cara, tá tão chulepento que eu nem vou te responder. Que é a fala do não é isso? Mas o cara pega essas verdades e o idiota se sente criativo dizendo isso. Ministro do Supremo dizendo isso. O Eros, a uma certa altura, disse lá em Paris, lá, porque lá, fala da Dilma, quem cala consente. Mas é pegar e simplificar a coisa. E eu acho que a máquina nossa, agora bem específico em relação a nós, eu acho que a nossa máquina que gera os clichês nossos são as faculdades de direito. Eita lugarzinho para imbecilizar as pessoas, não é? Estamos de acordo? Se vocês ficassem em casa estudando 5 anos, eu teria aproveitado muito mais?
Pois é, né? Você tiveram até uns 50 professores? Imagino, dentro de todo o curso. Quantos professores você salva? Quantos? O troço é tão terrível, né? Esse troço que até eu estou dando aula. Veja só o caos que nós estamos. E parece assim, que para nós nos proteger do caos, vai dizer o Deleuze, o que eu faço? E eu não sei, eu me agarro em opiniões prontas. A Mariana Chauí vai dizer que a característica do senso comum é saber por ouvir dizer. Ponto. Feito? Eu sei por ouvir dizer. O plano de impunidade, como é que tu sabe? Por ouvir dizer. Que é a forma mais baixa de captação conceitual. E o que é pior, cara, é que os professores de direito dizem isso na sala de aula. Os juízes estão dizendo isso, os promotores estão dizendo isso. Ou seja, quando a idiotia ela é da sociedade civil, tá bom. Agora o escândalo é quando ela pega os operadores do direito. Está virando uma loucura. E a academia não é um local para isso, para reproduzir o senso comum, senão ela perde o sentido. A academia é o local da sofisticação do saber. Senão ela não tem sentido. Fica essa reprodução com a omissão de saber, o saber importante. E parece que a Mariana Chauí, eu acho que vai ter que ir lá na Mariana Chauí para dar aula para vocês. Ela diz assim que a primeira atitude da filosofia é dizer não ao preconceito. É dizer não ao prejuízo. É dizer não àquilo que todo mundo diz e pensa. É dizer não àquilo que está estabelecido como verdade ou senso comum. É a dúvida. O Nietzsche diz assim no lugar. Me lembro o local, mas tenho tomado nota lá. Que o que deixa as pessoas loucas não é a dúvida. O que deixa as pessoas loucas é a certeza. Diz assim, vá lá no cemitério, vai lá no hospício para tu ver. Diz assim, que eu deixo as pessoas loucas é a certeza, não a dúvida. Basta ir no hospício para constatar. O cara que está no hospício não tem dúvidas. Por isso ele é louco. Por isso ele é crente. Ele não tem dúvidas. E se eu não tenho dúvidas, todas as outras verdades possíveis não são aceitas. Eu excluo o outro. Um grau de arrogância insuportável. Que é o grau de arrogância do crente. E o crente que eu estou falando, vocês estão entendendo que eu estou falando com o crente, né? Do acreditar. Ele diz lá a uma certa altura, Nietzsche, ele diz assim, cara, montanha, lembra o troço, a fé remove montanha? Ele falando lá, ele diz assim, cara, a fé não remove montanhas, mas algumas pessoas veem isso. Vá lá no hospício que está cheio deles. E os caras veem montanha mudar lugar. Separando as águas do rio, do Mar Morto, né? E o cara atravessa lá. E a... O Veríssimo, ele diz assim que o que é terrível nisso, que o que ajuda isso, dessa coisa do senso comum, é que nos exime de pensar. Não precisamos pensar, nós temos a resposta pronta e irrepreensível.
Nós não precisamos pensar, nós temos um exercício doloroso do pensamento. Não tem porquê. Porque está pronta a resposta. Está pronta a resposta. Vamos lá, e a filosofia começa, quando Platão, para ele, começa com admiração. Ele vê as coisas, epa! Para Aristóteles começa com um espanto. Quando aparecem as coisas, eu busco fugir da ignorância. Para Nietzsche, a filosofia nasce com Tales de Mileto. Tales de Mileto estava na praia, olhando o mar, e de repente ele se deu conta, quando olhou para o mar, ele viu água. Até Tales de Mileto as pessoas olhavam para o mar e não viam água. Viam obra dos deuses, o Poseidon. No momento em que a pessoa olha para a coisa e vê a coisa e não o discurso que se faz sobre a coisa, nasce a filosofia. Talvez é nisso que eu quero conversar com você sobre prisão. É tentar ver a prisão sobre o que ela é, não o discurso que se fala sobre a prisão. Seria um desiludir. Tentar ver o que ela é. Por mais dolorido que isso possa ser. Por mais asqueroso que isso possa ser. Ou seja, parece assim que nasce essa filosofia quando nós abandonamos as nossas certezas cotidianas. Que nós botamos nosso pensamento sob suspeita. Por mais dolorido que isso possa ser. É o estabelecimento de interrogantes, para ele vai tratar no presídio. Porque tem que sair do direito para entender o direito. Veja só, porque a resposta, para que serve o presídio, o direito tem resposta. É para prevenir e são duas palavrinhas, é prevenir. Já vem. E reprovar. Prevenir e reprovar. Feito. Está pronta a resposta. Se tu é o cara, o meu decorador lá do concurso, é para prevenir e para reprovar. Isso está lá dentro dele. Daí ele vai atuar. Prisão passa para ele aqui, para prevenir e para reprovar. E todas as perguntas importantes sobre o presídio, que são os que fundam o conhecimento, ele não se faz. Porque ele já tem a resposta. Está pronto. Ele nem sente drama de consciência. Tu me deu um cafezinho, amiguinha? Será que tem ainda ali? Não, só se tiver. Tem, só pegando copo. Ah, tá só pegando. Eu entendi. Né? É, um pouquinho, beleza. Para manter esse corpinho aqui, né? Umas 3. É que o direito, meus amigos, estou querendo dizer para vocês, a resposta está pronta. E o concurso quer respostas prontas. Ou seja, o concurso não quer a dúvida. Quando sai uma pergunta lá, diz, pô, pode ser isso, 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 pode ser isso. O cara da banca vai entrar em parafuso. Porque ele também foi treinado para isso. Porque tem o protocolo lá que já está pronta a resposta. Está tudo catalogado. Como se nós estivesse em outra região ôntica das ciências exatas, por exemplo. É a partir daqui que eu quero discutir um pouquinho com vocês a coisa. Vai, cara! Perceberam que hora é? Cara, hora de ir embora. Mas não é, não. O pessoal tem que pegar ônibus, tudo. Não pode ser arrogante. Não é, até 10h40. Não, mas não é a hora que eu quiser, mulher. É que o povo tem que ir para casa. Eu, por mim, posso passar a noite inteira aqui, porque amanhã eu vou dormir até meio-dia. Não, mas não é em mim que nós estamos pensando. É outro papo, né? Vou ter que pular um monte de coisa só para tentar ainda. Vamos pular aqui.
Porque, na verdade, assim, eu não acredito que o direito penal seja, embora os nossos amigos bons digam isso, bons, gente que, claro, sabe muito mais do que eu, quer dizer assim, que o direito penal é a forma que a gente tem de proteger o cidadão contra o poder abusivo que tu limita o poder do Estado, que é uma função de garantia. Eu acho que não. Eu acho que o direito penal é para ralar com os caras mesmo. É selecionar os indesejados para destruir. Não tem bondade nessa coisa que se chama de direito penal. Ele é perverso, é para sacanear os caras, ponto. Eu quero me livrar dos caras, eu não sei o que fazer com os caras, eu tenho que arrumar lugar para os caras, vou destruir esses desgraçados, vou botar no presídio e quanto mais eles se matarem, rebelião é melhor, eu quero me ver livre dessa patuleia. Eu só quero essa patuleia lá no Rio, quando os caras vierem da Rocinha para eu ter um empregado doméstico para cuidar do meu filho, a babá, esse troço tudo. Mas fora disso, vamos acabar com os caras. O direito penal é mau, não tem bondade nele. A não ser que tu acredite na mentira. Ele é cruel. Ele é desumano. Ele é maldoso. Ele elege os indesejados para destruir. Esse é o meu olhar. E a ideia que é transmitida é simplista, né? Que existe de um lado os bons e do outro lado os maus. Nós os bons, eles os maus. E todo o discurso fascista é assim, dos Bolsonaro da vida. Nós temos que proteger nós os bons, deles os maus. Porque mal é sempre o outro. Idiota é sempre o outro. Sacana é sempre o outro. Os bons. O Nietzsche, na outra passagem, ele diz assim: o dia que eu conheci o homem bom, eu tive nojo da humanidade. Porque o homem bom normalmente é um hipócrita, é um falso, é um explorador. É aquele cara que reza ao meio-dia com a família de mão dadas no domingo, Pai Nosso, e não paga os direitos da empregada doméstica dele. Que vocês conhecem tudo isso. É o bom do Lions, o bom do Rotary, o bom patrão lá que não te paga as horas. Esses são os homens bons. Eu digo que eu conheci esse desgraçado do homem bom, eu tive nojo da humanidade. Porque esses são os bons. Quando ele diz, eu quero separar os bons dos maus, eu quero separar nós deles. É outra coisa. Completamente diferente. E, na verdade, nós temos nojo da patuleia, cara. O Zizek diz que é o cheiro. O Zizek diz assim, que o que nós pequenos burgueses não suportamos nas casas populares é o cheiro. Por isso nós inventamos o perfume. E como justificar essa coisa? Estou pulando aqui pra cacete, viu? Espero que tenha algum sentido. Eu não sei se vai ser bom para publicar no Face. Dá uma ouvida antes para ver se vale a pena. O Zaffaroni diz assim: ninguém, amiguinhos, ninguém, até hoje conseguiu justificar racionalmente o presídio. Ninguém. Mas está aí. Ou seja, não interessa se tem razões ou não. Eu acho que o presídio é uma questão de fé. E fé independe de prova. É porque é. Acredito. O Salo diz que é um fenômeno sem legitimação. Ou seja, ele não tem fins. Por isso que eles partem, os caras trabalham cada vez mais com a teoria agnóstica da pena. Porcaria, tá aí, mas não tem sentido. Nós criamos, porque o homem cria e depois esquece que ele cria e dá um valor metafísico. Eu fico achando que a pena sempre existiu, que a prisão sempre existiu, que é mentira, a prisão tem 200 anos, 300 anos. E retorna, como justificar a pena de prisão? Ou a pergunta seria diferente: como crer na bondade do carcereiro? Porque eu só justifico a prisão se eu acreditar na bondade do carcereiro. Quando há uma contradição em termos, né?
Carcereiro não pode ser bom, porque ele é carcereiro. Não estou querendo dizer que não tenha que fazer coisas más, ele tem que fazer coisas más. Mas o carcereiro não é bom. Vamos lá, o cara que liga a cadeira elétrica lá, o cara não é bom. A não ser que tu acredita que o carcereiro tem o dom. É um cara que entende filosofia, psicologia, antropologia, psicanálise, que tem o dom de pegar os maus e transformá-los em bons. Tu tem que acreditar nessa porcaria. De novo, é acreditar na mentira. O Ferrari vai dizer que a justificação da pena é um dos mais sérios problemas da filosofia do direito. Que é assim, como eu vou justificar a violência programada pelo Estado contra alguns dos seus membros? Porque a violência do presídio é uma violência programada. É a violência da investigação, da sala da audiência, da condenação, e a violência que passa a ser programada dentro do presídio. Ou seja, como é que nós vamos justificar essa violência programada pelo Estado contra os seus membros? Ou seja, eu tenho uma violência ilegal, que é o crime, daí eu agrego a esse crime uma violência legal, que é a violência praticada pelo Estado contra o cidadão dentro dos presídios. Ele diz assim, é um problema sério, como tu vai justificar isso? E daí os caras ficam tentando justificar. Os utilitaristas, né, dizem assim, que a finalidade da pena é buscar evitar novos crimes pelo mesmo agente. Que os caras têm dito cada vez mais isso, né? Os loucão aí. Enquanto está preso, não está cometendo crime. Mas vai ser boboca na casa da tua avó, né? Em primeiro lugar, que dentro do presídio os caras cometem crime pra cacete, né? Ou seja, continua cometendo crime. E lá dentro do presídio tem a violência do Estado delinquente, através dos seus agentes, que fica torturando os caras, dando-lhe pau, mijando em cima da comida dos caras, vendendo droga lá dentro. E os caras dentro do presídio comandam os crimes fora do presídio. E o boboca diz que estou botando o cara lá dentro porque eu vou evitar que ele esteja cometendo crime. E os caras acreditam nisso. Depois o cara fala na prevenção especial. Essa dá vontade de dar um soco na cara deles todos. Eles dizem assim, na prevenção especial é que o presídio busca corrigir o cidadão. Que é recuperar. Se é para recuperar, manda tua mãe para lá quando está enchendo o saco. Manda o teu filho adolescente. Filho adolescente é uma merda, né? Manda para lá. Tu quando está com crise de consciência, está com drama, em vez de se internar numa clínica, no spa, vai pro presídio. Os caras acreditam nisso, e os caras têm que acreditar nisso. E quem precisa acreditar nisso é o juiz, é o promotor. Ele precisa acreditar na mentira, senão ele não suporta. Ele não pode dizer para ele, eu estou botando tu no presídio para tu te ralar, desgraçado. Não, eu tenho que mentir. Amiguinho, eu estou te botando lá para tu te recuperar. E se tu não te recuperar, a culpa é tua. Tu entende? Ele joga a culpa no cara e eu tiro o meio da reta. E daí o cara comete outro crime, daí ele diz, eu te dei a oportunidade lá no presídio para tu pensar nos teus delitos, tu voltou a continuar delitos, vou te botar na cadeia de novo. Ou seja, ele deu a grande oportunidade para o cara de se recuperar, botando no presídio. Nunca ninguém no mundo se recuperou no presídio, mas o cara precisa acreditar nisso, senão não suporta a vida. Como é que tu vai chegar em casa e beijar os teus filhos, tá sabendo que tá botando os caras no presídio para virar passo sexual dos caras, para quebrar o cara, para fazer tudo o que acontece? Tem que tirar o teu da reta, senão tu não suporta a vida. Daí o cara, se tu não quiser, se recuperar. E Nietzsche diz algo fantástico, porque recuperar quer dizer mudar. Né? O Nietzsche diz assim, não adianta ninguém muda ninguém. Que só muda alguém se tu mudar o passado desse alguém, que é a tarefa do impossível. Ele diz que eu sou um contínuo.
Sou eu aquele lá, fruto da trepada do seu Jorge com a Dona Rosário, que não fui fruto com o outro lá, que deu os livros que eu li, meus sofrimentos, minhas angústias, meus traumas, minhas vivências, minhas não vivências, os filhos que eu tive, os filhos que eu não tive, as mulheres que eu tive, as mulheres que eu não tive, as experiências com tudo isso, faz com que exploda esse Hamilton aqui. Para mudar esse Hamilton, tu tem que mudar essas condições que geraram esse Hamilton. Tu não muda o cara, porque o cara é feito. O Nietzsche diria assim: o assalto que nós fomos sofrer agora lá no semáforo começou há 15 anos atrás. Ele não cai do céu. O cara se ralou, passou fome, aquele troço tudo do pai, tudo essa plana que explode nele aqui. Tu percebe? Então, para eu mudar esse cara, não tem forma. É só se eu mudar o passado, que é o ingrato do impossível. Lembra quando as pessoas se apaixonam e tem um defeito na pessoa com quem tu é apaixonada? Tu diz que o teu amor vai mudar, não sei o quê. Não muda coisa nenhuma, por mais esforço que a pessoa faça. Sabe por quê? Porque nós somos, vai dizer o Nietzsche, nós somos o que somos porque nós não conseguimos ser diferentes. Por mais esforço que se faça. Então, eu me lembro qual é o cara que acho que fosse tu, já do que fazer, não sei o quê, que não estava indo pro troço, foi tu? Nesse momento? Alguém me perguntou aí. Eu não sei. Em relação a falar bem a mim, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu sou o que eu sou, não posso ser diferente, eu não estou satisfeito, estou obrigado, só isso. Se vai dar certo, não me interessa, é que eu sou isso. Para tu querer que eu haja diferente, tu vai querer que eu não seja eu. Não tem saída. Isso é uma coisa terrível para poder até aprender para as relações da gente afetivas, né? É compreender que a pessoa, ela é aquilo que é, e eu vou amar ela sendo daquele jeito que ela é, aquilo que ela é. Porque o meu umbigo não é o centro do mundo. Porque se eu quero que ela seja como eu tenho que me apaixonar por mim mesmo. Que vai viver na masturbação, que vai ser feliz por resto da vida, apaixonado por ti mesmo, pau no gato. Daí os caras da prevenção geral. Mente para mim, diz: professor, eu estou sentido, eu tenho que ir embora, a aula é brilhante. Vai lá, não enche o saco. Depois o cara da prevenção geral, eles falam, né, meus amigos, que a lei penal busca intimidar as pessoas para que não cometam crimes. Ou seja, que a presença da ameaça penal faz com que o crime seja inibido. Que o medo dá medinho nas pessoas. A pessoa fica morrendo de medo quando sai o tiro penal. Você sai um tiro penal assim, aumentando a pena do porte legal de arma, tá? Lá na favela da Rocinha, os delinquentes, os traficantes vão se cagando de medo. Ai, que medo que vai ser de nós agora, aumentou a penal, meu Deus. Estou se inchando para isso, não aguenta, as penas não adianta. Mas o cara tem que acreditar. A Lahar diz assim: não adianta, nunca se provou em trabalho nenhum de pesquisa que tu fazer que a existência de tipos penosos desaparece e diminui a criminalidade. E ela diz assim que a lei penal, a Lahar foi orientadora do pós-doutorado do Sala em Barcelona, a Lahar diz assim que a lei penal só funciona para quem dela não precisa. Vamos ver. Se eu perguntar para vocês por que razão vocês não estupram alguém, nenhum de vocês vai ser brilhante o suficiente para me dizer que não estupro, porque está escrito no artigo 213 do Código Penal. Feito? Feito? Vamos dar um prêmio para o cara. Feito? Para nós funciona.
Porque nós vamos dizer que não praticamos o crime de estupro, nós fomos educados assim, sei lá, o quê, em religião, seja o que tu quiser lá, tá? Ou seja, ter o 213 para nós não altera a vida nenhuma. Para nós funciona a lei penal. Agora pega o maníaco do parque. Funciona o 213? A não ser de novo que tu acredita na mentira, né? Lembra do maníaco do parque, né? Imagina o maníaco do parque, sabe detalhe, caminhando ali na Avenida Paulista. Para lá pra cá, o que eu vou fazer hoje de tarde? Não tem jogo do Corinthians. Vou estuprar. Ele vai pro mato, tira a calcinha da mulher, o sutiã, ele serena, meu Deus, é crime hediondo. O regime integral fechado. Daí ele brocha. Pelo contrário, né? Muitas vezes a tesão do tarado está na proibição. Tanto que tem alguns estudos que dizem que quando a mulher diz, então vamos transar, ele brocha. Ele precisa da proibição. E o Nietzsche diz assim fantasticamente, né? Meus amigos, ele diz assim, só existe o limite moral. Só existe o autodomínio. Não há domínio que venha de fora. Lembra da lei lá do cara que internalizou a lei? Que ele estabelece o limite dele para com ele mesmo. Ele não precisa do limite de fora, porque ele internalizou o limite. Não existe limite que venha de fora. Tu internaliza essa porcaria ou não adianta. Daí vem os retribucionistas, né? Bom, então já que nada disso funciona, é vingança. Olho por olho, dente por dente. Daí tu tem que perguntar, né? Mas amiguinho, o Estado pode ser delinquente como são os delinquentes? O Estado como reserva ética pode ser cruel? E o Nietzsche vai lá e diz assim, não adianta, meus amigos. A vingança é uma herança da nossa animalidade, do primevo, do ultrapassado. A vingança é algo de imoral. E assim, quanto mais humanos nós somos, mais nós desenvolvemos a capacidade de perdoar. A vingança é o que nos aproxima dos animais. Quanto mais humanos nós somos, menos vingativos nós somos, que o vingativo é um animal. E ele diz assim, que coisa estranha a nossa punição, vai dizer o Nietzsche, né? Ela não purifica o infrator, não é uma expiação, mas a pena ela é cruel porque ela mancha mais do que o próprio crime. Mas todo mundo defende a prisão. Volto para o princípio, né, meus amigos? É fé. Nós acreditamos. E a fé não necessita de prova. A fé justifica-se por si mesmo. A fé é porque é e pronto. É porque é. Não tem por que conversar. É porque é como aquela pergunta infantil que pergunta para criança, por quê? Ela diz porque sim e pronto. Você não há outra hipótese. E para o Nietzsche ele diz assim que a fé significa não querer saber o que é verdadeiro. A necessidade da vida, da mentira. E o Ferraioli vai dizer fantasticamente bem que a história da pena é mais horrenda da história dos crimes que aconteceram. Há muito mais maldade na pena do que no crime. Vamos pular isso aqui. Talvez assim o argumento mais forte é de Kant, né? Quando ele diz assim que cada homem não pode ser tratado como meio. O homem não pode ser tratado como coisa. O homem tem que ser tratado como fim, como pessoa. Seja quem for. Mas aí nós não sabemos o que fazer. E o problema do penal é terrível, né, meus amigos? Então, o problema do penal tem uma coisa assim que ela é cruel, que não tem solução, porque o direito penal ele não resolve absolutamente nada, meus amigos, porque ele chega
tarde. Feito? O direito penal, quando chega, deu. Já mataram a pessoa. Já assaltaram. Ele chega depois. Ele não pode fazer nada pela vítima. Ele não resolve o problema da criminalidade. Mas se é assim, né, deve ter o que fazer. Eu não sei o que fazer. Vai perguntar para o Ratinho sabe o que fazer. Damásio sabe o que vai fazer. O Mirabete, que obrigaram a estudar, sabe, os caras sabem o que fazer. Morou? Os caras sabem o que fazer. O Delton Trevisan sabe. Algumas pistas, assim, só para bem rapidinho. Algumas pistas. Bom, se o direito penal chega tarde, está desligado? Se o direito penal chega tarde, quem sabe a gente possa pensar em tentar chegar antes. Antes do crime. Porque, vamos lá, meus amigos, todo o delinquente, toda pessoa, ela, antes de cometer crimes, ela dá avisos, ela emite sinais, emite sons. Ela sempre noticia. Ninguém pega e sai assaltando. Não é. Ninguém chega e sai estuprando. Tanto que foram estudar o maníaco do parque e descobriram o quê? Que o maníaco do parque foi violentado o tempo todo quando criança. E o maníaco do parque fatalmente andou emitindo sinais que a gente não quis ouvir, que é os sinais que dá o cara que está passando fome, é os sinais que o cara que dá ali, o cara está emitindo sons. E a gente não ouve, nem dentro da casa da gente. Voltamos para Susana Restenhoff. Tu acha que a Susana Restenhoff estava lá com o namorado? Na beira da piscina, olhar para... O que vamos fazer hoje de tarde? Vamos matar o papai e a mamãe. Não, né? E toda pessoa emite sinais. Vai querer ouvir ou não? Acho que nós temos que aprender a ouvir. Talvez você possa pensar em paz. Lembra a fala anterior? Nós temos que pensar em paz. Como? Não sei. Mas nós temos que pensar em paz reais ou artificiais, né? Chegou aí a escola descendo. Meus amigos. Porque se a gente pensasse em pão e escola, vou contar um segredo para vocês. Vocês não sabem disso. Mas comer 3 vezes por dia é uma coisa que faz bem. Uma comidinha. Que é simples. É simples. Uma comidinha 3 vezes por dia. Uma escolinha. Um médico. Percebe? E a gente sabe, a gente tem visto assim, meus amigos, que parece que assim, onde as pessoas são todas pobres na Biafra, a criminalidade vai lá embaixo. Quando as pessoas são todas ricas nos países nórdicos, a criminalidade vai lá embaixo. A criminalidade ela é violenta, onde a disparidade social é insuportável. Quanto maior a disparidade social, mais a criminalidade. Estados Unidos, o país mais rico do mundo, maior concentração de renda, maior índice de criminalidade. Brasil também. Parece que as pessoas conseguem suportar viverem todos na merda, mais ou menos igual, todos bem, mais ou menos igual. As pessoas não conseguem suportar essa disparidade social. E o Rio é fantástico nisso. Pega a favela da Rocinha, é assim, né? Aqui embaixo São Conrado, tacado do Ronaldinho 1, do Ronaldinho 2, tá? Aqueles troços tudo, e os caras aqui o dia inteiro olhando, aqueles caras dando a comida, filé para os cachorros, tá? Os caras passando fome, e as filhas deles, mulher dele descendo lá embaixo para atender a criança, os caras, e comendo bem lá embaixo, e volta lá para casa, não tem comida. Porque a comida que ela come lá embaixo, que dão para ele, não chega lá em cima, e os filhos estão passando fome. Essa contradição tu não suporta. O melhor dito, tu suporta até demais. Porque eu não tenho dúvida que nós, se estivéssemos lá, nós íamos descer do morro dando pau em todo mundo.
E na verdade, assim, voltando lá por causa que os psicanalistas têm dito assim que na verdade o mal que eu pratico é resposta ao mal que eu recebi, o bem que eu pratico é resposta ao bem que eu recebi. O mal que eu pratico é resposta ao mal que eu recebi. Tanto que os psicólogos todos dizem que a gente não pode punir as crianças. A gente está convencido disso há muito tempo, de castigar. A gente sabe que não funciona. Mas é que eu quero fazer isso com os caras. Eu tenho um gozo pérfido para destruir os caras. Eu tenho tesão pelo sofrimento dos caras. Quero me ver livre deles. Eu não suporto esses caras. E na verdade eu não me suporto nos caras. Eu sou um cara que me sinto tanto filho da puta, que eu quero destruir o filho da puta que existe em mim no outro. Ele é um cruel. O cara é um perverso. Eu estou convencido que o juiz, o promotor, o advogado que estão nessa luta de botar os caras no prisão são perversos. Os caras que não suportam a vida. Que no fundo eles querem se destruir no outro. Só bem para terminar, tá? O Nietzsche diz assim que o que revolta no sofrimento não é o sofrimento em si. O que revolta no sofrimento é a falta de sentido no sofrimento. Então não é o sofrimento dos caras, porque tem coisa que tu tem que sofrer desde que tenha sentido. Numa doença, por exemplo, no lutar feito um desesperado para passar no concurso, que dá sentido ao sofrimento. Porque tem um sofrimento sem sentido. Por exemplo, o pai da gente que fica 5, 6, 8, 10 anos numa cama, com aquele sofrimento que não tem sentido, que tu quer que a pessoa morra. Ele diz assim que o presídio é um sofrimento sem sentido. E alguém, o próprio Nietzsche vai dizer, alguém disse há 2000 anos atrás que temos que abandonar a ideia de culpa. Aquilo que os Bolsonaro dizem quando fazem o Pai Nosso, quando chega lá no fim, perdoa os nossos pecados assim que nós perdoamos os nossos devedores. Que é o pensamento cristão. Que esses cacete desses sacanos cristãos estão querendo subverter. Até quando o Nietzsche diz, o Nietzsche fala sobre essa passagem do Cristo, quando o Cristo diz, Pai, perdoa esses imbecis. Eles não sabem o que faz. Morou? Foi isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Até outro dia, tá, queridos? Bem na hora. Eu sou foda, tá bem na hora, brother.